Antes de tudo, eu queria falar que eu vou ministrar curso profissional em algumas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. As datas eu vou deixar aqui embaixo, com o WhatsApp também para informações. Vai ser no mês de junho. E a maquiagem de hoje era pra ser uma maquiagem debutante, mas minha modelo ela já tem 16 anos. Então eu fiz uma maquiagem pra jovem, adolescente, com cor, que é uma coisa que geralmente eu não faço, que sai um pouco aí da minha zona de conforto. Eu não uso muitas cores aqui no ateliê, geralmente as pessoas procuram mais por maquiagens dourado, aquelas coisas que a gente já sabe, aquela coisa mais clássica. Mas aí hoje eu utilizei cores e a maquiagem não tá muito carregada, justamente pra não deixar a adolescente, no caso, com a cara uma maquiagem muito adulta, enfim, com muito produto, com muita marcação. Então, isso é uma proposta e eu espero que vocês gostem e assistirem. Dessa vez eu vou começar pelos olhos, uma coisa bem diferente do que eu costumo fazer. Então eu vou usar esse corretivo da Maquier como fixador de sombras para potencializar a cor dela. Aplico por toda a pálpebra. E aí a paleta que eu vou usar vai ser essa da Nairana. Vou usar essa cor mais clara e depois esse laranjinha. Começo com esse pincel da Macrilan, que eu até falei sobre ele nos vídeos dos meus pincéis favoritos. E eu vou fazendo esfumado todo de fora até dentro. Nessa maquiagem eu poderia usar também um tom frio, mas eu resolvi usar esses tons de laranja também, mas os outros também dava certo. E aí eu não coloco muito até dentro essa cor, fica mais do cantinho de fora até o meio, mais ou menos. E aí eu vou esfumando tudo. Venho com o segundo laranja com um pincel menor, porque eu quero atingir uma área menor do olho. E aí vou fazendo o mesmo esquema lá do esfumado. De fora pra dentro com movimentos circulares. Essa sombra, eu já entro um pouquinho com ela dentro do olho também, da pálpebra móvel. Mas é bem pouco. E aí com a mesma sombra eu venho com o pincel assim na horizontal e vou puxando um pouco dela pra justamente criar a transição de cores pra gente aplicar o verde. E eu vou usar um marrom mais escuro, que é esse da MAC, que eu adoro, com o pincel ainda menor. E esse marrom ele vai ficar só nesse canto externo mesmo, então ele não sobe muito, porque a gente tem que lembrar que tem que ter a transição das três cores. Esse é aquele tipo de maquiagem que a gente acha que não vai dar certo, mas que no final tudo fica bonitinho, fica bem arrumadinho. E aí a sombra que eu vou usar vai ser essa da L'Oréal. Faz um tempinho que eu tenho e ela tem uma cor muito linda. Mas antes disso eu vou fazer um esfumado com preto, bem leve mesmo, só pra deixar esse canto externo um pouquinho mais escuro. E o pincel que eu tô usando é esse da Macrilan, então é só aplicando e esfumando, puxando essa sombra toda pra baixo. Não vai fazer nenhuma marcação muito grande aí com esse preto, não. E essa sombra, eu prefiro aplicar ela com o dedo porque, sei lá, eu sinto que ela pigmenta mais. Com o pincel ela esfarela um pouco, parece que a sombra ela não, enfim, não senta direito na pele. Então eu vou aplicando com o dedo, mais ou menos até chegar de encontro com aquele marrom mais escuro. E aí eu venho com o marrom mais escuro e vou tentando fazer toda aquela transição de cores. Então eu venho com verde, volto com escuro, venho com verde, volto com escuro. E aí eu tô voltando também com um pouquinho do preto. Vou usar um glitter, esse é da Bitarra, se eu não me engano. Vou aplicando aí com um pincel de esfumar para deixar esse glitter um pouco mais solto. E vou fazer o delineado. Ele vai ser bem fino também, não vai ser um delineado muito difícil de fazer não. Então eu vou fazendo só o traço retinho mesmo. E aí vou aplicar a máscara de cílios, antes de aplicar os cílios postiços de Mink. Eu usei um cílios menorzinho, tá? Pra não ficar uma coisa muito exagerada. A sobrancelha dela eu vou fazer com essa paleta da Nairana, é novidade. E aí eu vou aplicando o gel que vem, que é pra potencializar a cor da sombra e fazer com que ela fixe, né, melhor. E como é uma maquiagem pra adolescente, eu não gosto de deixar a sobrancelha muito marcada, sabe? Então eu vou só preenchendo mesmo. O pincel que eu tô usando é esse da Makeup, que também tem no vídeo que eu gravei pra vocês, os meus pincéis favoritos. Então eu vou deixar aqui em cima o vídeo. E aí eu vou só preenchendo mesmo, pra depois, quando vier com a base, eu ajeito direitinho essa parte aí de cima da sobrancelha. E aí eu vou descolar a querida, que os cílios às vezes ele gruda, né?
E já vou limpando a pele dela. Comecei com a água micelar pra ir limpando tudo, tirando o resto de maquiagem que sujou aí. E aí eu venho com magia de unicórnio pra ajudar a hidratar essa pele, pra receber a maquiagem. Então eu aplico, e às vezes eu aplico com os dedos, outras vezes eu aplico com um pincel. Então vou aplicando esse produto por todo o rosto. É muito importante você hidratar a pele pra ela receber a maquiagem, ajuda também na durabilidade da maquiagem. E o primer que eu vou usar vai ser esse da Ruby Rose. Eu gosto desse primer, ele deixa a pele sequinha, ajuda a disfarçar também algumas imperfeições, poros. E eu gosto de aplicar com o dedo, assim, mais do que com o pincel, porque como é um produto transparente, se eu aplico com o pincel eu não consigo ver onde é que eu tô colocando, sabe? Então com o dedo eu consigo sentir exatamente as áreas onde eu tô aplicando esse produto. A base que eu vou usar vai ser essa da Mary Kay. Muita gente me pergunta o que é que eu acho dessa base para uso profissional. E eu ainda uso ela, foi a primeira base, assim, não, a primeira base que eu tive acho que foi da NYX. Mas eu usava muito ela, assim, no meu início, eu montei meu kit com ela. Hoje eu já consegui introduzir outras marcas no meu kit, mas eu ainda uso Mary Kay. E eu indico muito, é uma base de uma qualidade muito boa, tem uma cobertura maravilhosa, deixa a pele sequinha. Se eu não me engano, ela tem tanto para pele oleosa como para pele seca. Não sei se ainda tem, mas na época que eu comprei, tinha. Então, eu aplico com o pincel língua de gato e depois eu venho com a esponja para dar o acabamento. Essa é a forma que eu sempre gosto de aplicar a base, porque se eu aplico só com o pincel, eu sinto, sei lá, o acabamento da base ele não fica bonito. Então, eu sempre venho com a esponja, pode ser essa Beauty Blender, como pode ser aquelas esponjas queijinho. O importante é você deixar tudo bem esfumado. De corretivo, eu vou usar esses dois aí da Nairana, que também são lançamentos. Eu aplico primeiro uma cor mais clara e depois uma cor mais escura, que é para dar exatamente o tom da pele dela. Então, eu faço primeiro a aplicação abaixo dos olhos. E aí eu venho com a outra tonalidade para fazer essa mistura. Eu não faço no rosto todo, porque pode ser que se eu fizer aquelas marcações todas, o produto seca. E aí quando você for esfumar ele tá seco e fica ruim de espalhar. E aí eu venho bem leve, gente, para ter cuidado com o limite aí do esfumado, para não passar esse corretivo em cima. Então tem que vir com a esponjinha dando batidinhas e tendo cuidado com os limites também. E agora eu vou fazendo as marcações também no centro do rosto, tanto com o mais claro como com o mais escuro. E quando você vai aplicar no nariz, você tem que ter cuidado também, que se você colocar muita força no pincel, pode ser que saia a base que tá aí embaixo. Então, por isso que eu vou dando só batidinhas para não acontecer isso. E aí, venho com a esponja e faço a mesma coisa, eu vou esfumando todo esse produto. E aí eu vou usar um corretivo, o Cacau, para fazer o contorno. E, gente, a mesma coisa que eu falei pra vocês da sobrancelha, eu uso também na pele. Eu poderia usar um produto mais escuro para fazer o contorno, mas como eu quero deixar uma coisa mais natural, então eu vou usar o Cacau, que ele não é um tom, assim, muito mais escuro da pele dela. Então, você vê que o contorno, ele não fica aquela coisa muito exagerada, sabe? Fica uma coisa mais leve, que tem que ser feita, claro, pra trazer todas as sombras de volta pro rosto dela, né? Que a base tira. Mas eu optei usar por um produto um pouquinho mais claro. O pó que eu vou usar vai ser esse da Payot. Eu amo esse pó. E nessas regiões onde eu apliquei o corretivo, você aplica com a esponja porque fica melhor. Você consegue sentir que tá selando bastante, sabe? Aquela região. Porque se você não sela muito, ela começa a acumular, a criar aquelas linhas, enfim. Fica muito ruim. E aí eu venho com a esponja e nas áreas onde eu apliquei o corretivo eu coloco. E nas outras áreas eu venho com um pincel de pó e vou espalhando por todo o rosto, dando batidinhas. Cuidado também com a força no pincel, porque a base ela ainda tá um pouquinho molhada. Então se você coloca muita força, pode ser que manche, alguma coisa do tipo. E aí, só para realçar um pouco esse contorno, eu vou usar esse pó da MAC, que também não é muito escuro. Então, eu venho só realçando mesmo, colocando nos mesmos lugares onde eu apliquei o contorno em creme. E o blush que eu vou usar vai ser esse tonzinho de rosa, mais claro também, só para dar um ar de saúde no rosto dela. E fica lindo, fica uma coisa bem sutil, bem bonitinha. Vou fazendo a parte inferior dos olhos. E aí vocês conseguem perceber que eu vou juntando a sombra que tá lá em cima, né? Na parte de cima eu vou juntando com a sombra de baixo.
e dar esse esfumado bem bonito. Então eu vou usar só o marrom mesmo, vocês vão ver que vai dar pra fazer um olho mais escuro utilizando só o marrom. Lápis bege, esse é da Maybelline. E aí, nesse cantinho interno, eu coloco a sombra verde. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a sombra verde e depois eu vou colocar o pigmento em cima. Infelizmente, por vídeo, não dá pra ver, assim, o brilho que dá nos olhos, só esse detalhe. Mas, gente, fica muito lindo. Dá uma diferença bem grande ao vivo. Então, aí eu tô colocando só o pigmento mesmo. E vou só ajeitando a sobrancelha. Eu também passei máscara de cílios nos inferiores. Eu não sei se eu consegui filmar. O iluminador também eu não vou aplicar muito produto. Eu vou deixar mais sutil também. Por isso que eu tô aplicando com o pincel leque, que é pra deixar ele menos pigmentado. Se eu fosse aplicar com aquele meu pincel da Macrylan, eu sempre sinto que eu consigo colocar mais iluminador, sabe? Mais produto com ele. Então eu aplico um pouquinho nessa região lateral, um pouquinho no nariz. O batom que eu usei foi esse, um clarinho com um gloss também. E a maquiagem de hoje foi essa, é uma proposta. E eu espero que vocês gostem. Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e não esquece também de curtir esse vídeo. E é isso, beijos!